Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Da China, mais concretamente de Hong Kong, chega-nos mais um alerta, ou uma voz dissonante, se quisermos, face às negociações entre o Vaticano e Pequim para a normalização das relações entre os dois Estados. Uma vez mais, o cardeal emérito de Hong Kong, Joseph Zen Ziu-Kyun, voltou a criticar fortemente essas negociações, desta vez durante uma celebração em memória de um sacerdote da Igreja Clandestina que morreu em circunstâncias misteriosas há 2 anos. Na homilia, o cardeal Zen afirmou ter ficado chocado com os pormenores que conseguiu apurar sobre as negociações sino-vaticanas que decorrem há já algum tempo e que visam, entre outros assuntos, regularizar a questão da nomeação dos bispos na China. Esta não é, Catarina, a primeira vez que o cardeal de Hong Kong acusa o Vaticano, digamos assim, de ingenuidade nas relações com Pequim. É verdade, Paulo, de facto não é a primeira vez que o cardeal emérito de Hong Kong que se escuta essa voz dele a contestar estas negociações e dizendo mesmo que a Santa Sede tem algum receio de ofender Pequim. Isso explicaria, por exemplo, a ausência da condenação por parte do Vaticano em relação à morte misteriosa do padre Yu Eping, que foi aqui referida, ou à campanha de demolição de cruzes que está em curso em edifícios na província de Zhejiang. Ok, as palavras do cardeal emérito de Hong Kong foram escutadas quase na mesma altura em que, na vizinha província de Cantão, a polícia deteve durante algumas horas pelo menos 10 cristãos acusando-os de estarem reunidos ilegalmente. E, entretanto, há cerca de 2 semanas, mais concretamente no passado dia 23 de novembro, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan manifestou também a sua preocupação pelo estreitamento dos laços entre o Vaticano e a China. Uma preocupação que tem de ser entendida também, Catarina, pelo facto de a Santa Sé ser o único Estado europeu a manter relações diplomáticas com Taiwan. É verdade, e de facto essa preocupação aumentou após o anúncio de que se vai realizar na próxima primavera uma exposição conjunta dos museus do Vaticano e do Fundo de Investimento Industrial Cultural da China na cidade do Vaticano e em Pequim. As declarações produzidas pelo porta-voz do governo de Taiwan são um sinal inequívoco de que o governo desta ilha, também conhecida como a Formosa, vê com particular preocupação o isolamento diplomático do país, até porque o Vaticano não é um país qualquer. Exatamente, Paulo. E, de facto, o grande problema é que qualquer país que estabeleça laços com Pequim tem de necessariamente cortar relações com Taiwan. E hoje já são muito poucos os Estados que têm estas relações comerciais com Taiwan. Na verdade, são apenas 2 dezenas. É verdade, Paulo, de facto, e o eventual estabelecimento das relações diplomáticas entre o Vaticano e a China e as consequências disso para Taiwan são um tema extremamente complexo, tal como, aliás, a situação dos leigos, dos sacerdotes, dos bispos, que fazem parte desta chamada Igreja Clandestina. E, claro, também a questão da liberdade religiosa na China. Pequim, recorde-se, cortou relações diplomáticas com o Vaticano em 1951, depois do Partido Comunista ter conquistado o poder e constituído a sua própria Igreja fora da autoridade do Papa. Estas questões das preocupações de Taiwan e das negociações em curso entre o Vaticano e Pequim ganham agora particular relevo quando Xi Jinping, o todo-poderoso presidente chinês e homem forte do Partido Comunista, foi reeleito em outubro para liderar os destinos da segunda economia mundial. De Macau, o nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, dava-nos conta na semana passada das principais conclusões do Congresso do Partido Comunista Chinês, onde se confirmou essa reeleição. Uma dessas conclusões referia-se precisamente à questão religiosa e à vontade de Pequim em querer controlar tudo, até as igrejas. Recuperemos as palavras do nosso correspondente. Nesta matéria, a primeira ideia do discurso de Xi foi a sinização da religião, isto é, a adaptação da prática religiosa à cultura chinesa, aliada a uma maior influência do Estado na religião. Daí o pedido do Presidente, direcionado aos líderes religiosos, para que adiram ao socialismo com características chinesas e cooperem com as cúpulas do partido e do Estado. Se esta ideia primordial juntarmos a posição tomada pelos responsáveis da Associação Católica Patriótica da China, controlada pelo Estado, pela Conferência Episcopal da China e pela Administração Estatal para os Assuntos Religiosos, prevê-se que alguns dossiês, como o acordo entre a Santa Sé e o Governo Central com vista à nomeação de bispos, possam sofrer um revés.
colocando em risco os avanços entretanto obtidos entre ambas as partes. Este receio foi admitido há dias pelo bispo de Hong Kong, Dom Michael Young, para quem, no meio de tanta turbulência, o budismo e o taoísmo serão ainda assim as religiões menos perseguidas, dado que, aos olhos de Pequim, são religiões locais e não estrangeiras, como é a religião católica. Da China passemos agora para a Líbia, a propósito de um mercado clandestino onde os escravos são vendidos a cerca de 400 euros cada um. As imagens onde se vê a compra e venda de pessoas, aparentemente todas elas do sexo masculino, provocou uma onda de indignação e relançou a questão da escravatura nos tempos atuais. As imagens foram reveladas numa reportagem da CNN, uma estação de televisão norte-americana, e vieram chamar também a atenção da comunidade internacional para a situação em que se encontra este país desde o fim da ditadura de Muammar Gaddafi em 2011. Podemos dizer, Catarina, que a Líbia é um não-Estado nesta altura. De facto, Paulo, assim é. De facto, esta erupção de diversos grupos armados que procuram o controle de diversas regiões da Líbia tem transformado este país num verdadeiro caos e, além disso, também transformou este país numa gigantesca plataforma de tráfico, tanto de migrantes como de refugiados, oriundos essencialmente da região da África e que tentam a todo o custo chegar à Europa. E é por causa disso, desses milhares de migrantes que querem dar o salto para uma vida melhor, que se chegou à constatação de que, afinal, a escravatura continua a ser uma realidade nos dias de hoje. É verdade, Paulo, e de facto é terrível esta situação que estamos a viver e que estamos a observar. Portanto, todos aqueles que não conseguem pagar aquelas verbas exorbitantes para conseguirem chegar à Europa, portanto, são mantidos nas redes de tráfico humano, são mantidos nestas redes, são mantidos em situações terríveis até que as famílias possam fazer chegar estes valores pretendidos e, caso isso não aconteça, então sim, entram neste mercado de tráfico humano e que são vendidos pura e simplesmente como uma mercadoria. A reportagem da CNN apontava para a existência de mercados de escravos em pelo menos 9 cidades líbias. Infelizmente, este não é um caso isolado. Mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo vivem, Catarina, em regime de escravidão. É verdade, 40 milhões de pessoas, que incluem todas as situações que se podem considerar como trabalho forçado, que afeta cerca de 25 milhões de pessoas e o casamento forçado cerca de 15 milhões. No entanto, calcula-se que estes números serão ainda muito mais vastos, muito maiores do que aquilo que estamos agora aqui a falar. Importa referir também que tanto mulheres como crianças representam 71% dos escravos, ou seja, quase 29 milhões de pessoas. O secretário-geral da ONU foi das primeiras personalidades mundiais a revelar o seu choque perante as imagens do mercado de escravos que a CNN mostrou na reportagem. António Guterres afirmou que é necessário agir e levar os criminosos que sustentam este mercado de escravos à justiça, acrescentando que esta situação da venda de escravos na Líbia representa um dos abusos dos direitos humanos mais revoltantes que conhece e pode ser considerado mesmo como um crime contra a humanidade. António Guterres fez também um forte apelo à comunidade internacional para se unir na luta contra esta situação, apelando a todos os países para atacarem as raízes do problema. E as raízes do problema foram identificadas pelo homem forte da ONU, a começar pelo terrorismo, a união e a solidariedade, a cooperação e os direitos humanos são, pois, elementos chaves na luta contra o terrorismo. Uma luta que precisa de ser eficaz para erradicar também a questão da escravatura no mundo atual. E convém não esquecer, nós estamos em dezembro de 2017. Estamos no século XXI. Nothing justifies terrorism. No cause, no grievance. Nothing can ever excuse the indiscriminate targeting of civilians, the wanton destruction of lives and livelihoods, and the creation of panic for its own sake. Terrorism draws strength from resentment, humiliation, and lack of education. That is why human rights, all human rights, political and civil rights, but also economic, social, and cultural rights, are unquestionably a part of the solution in fighting terrorism. And I would like to suggest 5 key counterterrorism priorities and underscore our respect for human rights and the rule of law will secure long-term benefits in the fight against it. Number 1, we need much stronger international cooperation on counter-terrorism. The second key route to more effective counter-terrorism
is a sustained focus on prevention. Number 3, upholding human rights and the rule of law is the surest way to prevent a vicious circle of instability and resentment. Fourth, we must win the battle of ideas. We should never shrink from pointing out the cynicism and errors of terrorism. Fifth and finally, we must lift up the voices of the victims of terrorism. When we respect the human rights of victims and provide them with support and information, we reduce the lasting damage done by terrorists to individuals, communities, and societies. Vamos continuar focados na Líbia. Há pouco mais de uma semana, testes de ADN confirmaram a identidade dos 21 cristãos coptas degolados pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico em 2015, numa praia deste país, cujos corpos estavam enterrados na cidade de Sirte. A confirmação de que se trata dos restos mortais destes cristãos, cujo bárbaro assassinato causou então repulsa mundial e foi aproveitado pelos terroristas para encenarem então mais um filme de propaganda do medo, trouxe natural alívio às suas famílias, que pertencem, Catarina, a comunidades coptas da região egípcia de Minia. Exatamente, Paulo. De facto, os corpos destes cristãos, já considerados como mártires pela Igreja Ortodoxa, vão ser finalmente entregues às famílias para procederem então às cerimónias fúnebres. O dia 15 de fevereiro, data em que o grupo jihadista divulgou este vídeo com esta bárbara execução, em 2015, passou a assinalar na Igreja Copta, a partir de então, a memória destes 21 humildes trabalhadores líbios, que estavam, de facto, egípcios, cristãos egípcios, que estavam na Líbia, de facto, a trabalhar para conseguir melhorar as condições de vida da sua família, que continua, então, no Egito. Na semana passada falámos aqui no Egito a propósito dos ataques que os cristãos coptas têm vindo a sofrer na província de Minia, precisamente a região de onde eram originários os mártires coptas degolados na Líbia. Mas não são apenas os cristãos as vítimas dos terroristas, dos extremistas religiosos. Também os muçulmanos têm experimentado a violência bárbara dos que matam em nome de Deus. Na sexta-feira, dia 24 de novembro, mais de 300 muçulmanos que rezavam numa mesquita no norte do Sinai foram mortos num dos mais mortíferos ataques terroristas que já abalaram o Egito. 2 dias depois, o Papa Francisco lembrou todos e cada um destes inocentes e recordou que Deus ama todos os que trabalham pela paz. Ci ha dato grande dolore venerdì scorso la notizia della strage avvenuta in una moschea nel nord del Sinai, in Egitto. Continuo a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità così duramente colpita. Dio ci liberi da queste tragedie e sostenga gli sforzi di tutti coloro che operano per la pace, la concordia e la convivenza. Foi o Santo Padre a lamentar a morte, o assassinato de mais de 3 centenas de muçulmanos que rezavam numa mesquita no Sinai, no Egito, numa região que tem sido palco também de numerosos ataques contra a comunidade cristã. Ibrahim Isaac Sidrak, o patriarca católico copta de Alexandria, é agora o nosso convidado. Ele vai lembrar os mais recentes episódios sangrentos que enlutaram também os cristãos egípcios e vem sublinhar que todos temos um papel a desempenhar na construção da paz. Um trabalho dos nossos colegas da Rome Reports. Los últimos años han sido especialmente duros para la Iglesia copta. Estos atentados en Alejandría y Tanta el domingo de Pascua, el asesinato de estos 21 trabajadores en una playa libia, cuyos cuerpos han sido recientemente encontrados, o el apuñalamiento hasta la muerte de este sacerdote son algunas de las muestras más recientes del odio que los cristianos egipcios padecen. Copto-ortodoxos y coptocatólicos sufren juntos esta persecución que, sin embargo, está produciendo sorprendentes frutos. No quiero decirlo con ánimo de presumir, pero tras estos atentados no sabría deciros cuántas personas se han convertido al cristianismo.
Son personas que quizás se preguntaban por el sentido de la vida y de la fe, y después de estas agresiones han decidido convertirse. El patriarca copto-católico de Alejandría, Ibrahim Isaac Sidrak, asegura que es necesario un cambio de mentalidad en su país para que esta persecución y discriminación cese. Egipto alberga a la comunidad cristiana más numerosa de Oriente Medio y los radicales saben que atacarlos desestabiliza a toda la región. En el país del Nilo está también Al-Azhar, el centro de estudio de referencia del Islam sunita, la rama mayoritaria que hace unos meses recibió la visita del Papa Francisco. La universidad juega un papel fundamental en el pensamiento islámico. El imán hace sus discursos y espero que aquello que dice solemnemente se diga también a puerta cerrada. En el discurso que hizo en presencia del Papa defendió justamente al Islam, pero no reconoció la dificultad que vive el Islam. Un Islam que se ha deformado y utilizado para cometer crímenes atroces como los que se produjeron en Egipto contra los cristianos pocos días antes de la visita del Papa. Francisco, sin embargo, no se dejó amedrentar y mantuvo su viaje, un poderoso gesto para la martirizada población cristiana. Fue la prueba de que un amigo de verdad es el que está en los momentos difíciles. Al mismo tiempo, ha ayudado mucho a Egipto, no solo a los cristianos, sino a todo el país que se ha beneficiado de su visita a muchos niveles. Muchas cosas en el pensamiento de los egipcios comenzaron a cambiar incluso antes. Después muchos escribieron en los periódicos, yo leí hace poco 2 o 3 artículos, críticas a quienes acusan a los cristianos de infieles o críticas a quienes deciden no dar a los cristianos la ciudadanía egipcia. Ahora se habla claro de esto. En Egipto se estima que hay unos 300.000 coptos católicos, mientras que los copto-ortodoxos son cerca de 12 millones. Los cristianos en conjunto representan solo el 10% de los 92 millones de habitantes con los que cuenta el país del Nilo. Falámos há pouco do Santo Padre. O Papa Francisco esteve por estes dias, de 30 de novembro a 2 de dezembro, de visita ao Bangladesh e a Myanmar. Esta região do globo, aliás, atravessa uma profunda crise humanitária por causa da repressão e da fuga de milhares de membros de uma comunidade muçulmana, os Rohingya. Durante os dias da visita falou-se muito deste grave problema que afeta, calcula-se, cerca de 600 mil pessoas. Os cristãos, por serem uma ínfima minoria, passaram, quase se pode dizer, um pouco para segundo plano nas reportagens, na atenção mediática que acompanhou a visita do Santo Padre, mas não para nós. A propósito da visita de Francisco a estes 2 países, vamos agora ficar a conhecer como o Bangladesh se tornou na segunda casa, na segunda pátria para um punhado de espanhóis. E quem são eles? São irmãos maristas que dedicam o seu tempo junto das crianças que trabalham nas plantações de chá. No princípio do programa falámos da escravatura, não foi? My name is Eugenio Sams from Spain, Marist brother. My name is Sister Janet. I am from Solomon Islands. My name is Martí Enric. I am from Barcelona, Spain. The target of our action here is the tea garden children. The British decided to establish tea gardens in this area. They promised them land with honey and milk, but in fact they cheat them. The houses don't belong to them. The land doesn't belong to them. Everything belongs to the company. No human being deserves this. We want to dignify the people here. There will be a secondary school, high school, and also hostels for girls and for boys. We just finishing having interviews with the teachers. The school will start in 2017. Thanks to aid to the church in need, we have this beautiful house, the convent of the brothers. Thanks to you also we have this beautiful car. I thank all those who are contributing all over the world. The dreams of many people become real. Thank you. Os sonhos de muitas pessoas vão tornar-se realidade. Víamos mesmo agora dizer o irmão Eugênio Sánchez, um espanhol que está no Bangladesh a desenvolver o seu trabalho graças à ajuda dos benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja, que sofre junto das crianças que trabalham ali nas plantações de chá.
Do Bangladesh vamos agora até ao Iraque para voltarmos a focar a nossa atenção na campanha de Natal que a Fundação AIS está a promover em Portugal e em todo o mundo para apoiar os cristãos, as comunidades cristãs no Médio Oriente a regressarem a casa depois de anos de exílio por causa dos jihadistas que os expulsaram das aldeias e das vilas onde sempre viveram. Foram expulsos porque foram vítimas de uma verdadeira campanha de genocídio. Perdoar está no ADN do cristianismo, mas não devemos esquecer o que estes homens, estas mulheres, estas crianças passaram, o seu sofrimento, as suas lágrimas de desespero. É preciso não esquecer, até porque eles precisam, e muito, da nossa ajuda. Daesh was meaning to hurt or to kill or to end the Christianity here from Iraq and from the East. When the people run away from their cities and villages, they run without anything, with the clothes only. We have worked to collect all the evidence and data, stories, experience, to really advocate that what happened to the Christians was a genocide. After liberating most of the Christian villages, we went again and documented, photographed all of these sites to show the horror experienced by the Christians and the way in which way Daesh have destroyed all of these areas in a dramatic way. We tried to get from the international community to recognize what happened as genocide, because that will give us our rights and will help us in staying in our land and give us the support from the international community and from our country. We need to be supplied, especially in this moment, because many of our people are going to immigrate. We believe that anybody who will go out, he will finish. He will lost within the communities in the world. But here, he is Chaldean, Syriac, Assyrian. We want to return back, and we will return back. Our faith is that to stay here, not to run from what happened. We try to give our peace to the people. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. Os jihadistas tinham como objetivo perseguir, matar e eliminar os cristãos, eliminar o cristianismo do Iraque e em todo o Médio Oriente. Quando as pessoas fugiram das suas cidades e aldeias, fizeram-no quase sempre sem conseguirem levar consigo nada mais do que as roupas que tinham vestidas. Passaram 3 anos. Os jihadistas foram, entretanto, expulsos da região, mas os cristãos ainda não regressaram a casa. Mas para isso acontecer, para que eles possam regressar, é preciso reconstruir as suas casas, devolver segurança, restabelecer, por exemplo, o fornecimento de água e de eletricidade. É preciso ajudar a reconstruir as vítimas destes milhares de cristãos. Catarina, faltam 4 semanas até ao Natal. É verdade, Paulo, já só faltam 4 semanas para o Natal. O Natal está-se a aproximar a passos largos e tenho a certeza que a melhor prenda que nós poderíamos oferecer a estes cristãos seria mesmo este, ajudá-los e apoiá-los neste regresso às suas casas, às suas comunidades. E se isso não for possível já neste Natal de 2017, pelo menos estamos a dar um sinal de que está próximo o regresso e estamos a dar este sinal muito importante para estas pessoas, este sinal de esperança que estão quase a regressar às suas casas. E por isso é que lanço aqui este grande desafio a todos os nossos telespectadores para nos ajudarem nesta grande campanha de ajudar, de apoiar estas comunidades a regressarem às suas casas, de regressarem às suas comunidades. E para isso podem nos ligar
para o nosso número de telefone 21754-4004 e peçam-nos mais informações de como pode entrar nesta grande campanha de ajuda aos cristãos, nesta ajuda do regresso aos cristãos às suas casas, às suas comunidades. Precisamos da sua ajuda e precisamos da solidariedade de todos os nossos telespectadores. O regresso à sua casa, às aldeias e às vilas dos cristãos na planície de Nínive é, de facto, o grande objetivo desta enorme campanha da Fundação AIS neste Natal. Mas quem são estes cristãos, estas famílias que foram expulsas das suas casas pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico e que agora querem regressar? Vamos agora conhecer uma dessas famílias. Vamos conhecer Marcos Atair. Ele é de Tel Escuf. Por ali, por esta aldeia, já se escutam até os martelos, já cheira a tinta fresca. Marcos e os amigos já deitaram as mãos às obras. My name is Athir Marcos. This is Carmen, and this is Anmar. Our village was destroyed by ISIS. They killed so many people here. After 3 years we came back, and we want to bring life to this village. We are in the same age like the ISIS. We are youth also, but we want the life. They don't want life. We only need funds from outside the organization to rebuild the houses. And the rest we can do all by ourselves. So the people can come back. After a while of working, there is approximately 500 families came back for this village, and they are living their life normally, and we are still working to bring more families to this village. This is one of the houses that we fixed. As you can see, all the house we painted because it was so many damages in here. And we fixed the electricity. And as you can see, the windows were broken and we fixed it. It was a lot of work, but we make it easy for us because we have all the specialties to work here. Now they feel relief because they are now starting a new life. We are the sons of this village. We will not leave it, and we have faith in God to give us patience to rebuild all the villages and bring all the families to their houses. Foi Marcos Atair, ele e os seus amigos estão de volta à aldeia de Tel Escuf. Tal como eles, a esmagadora maioria dos cristãos iraquianos querem mesmo regressar a casa. Catarina, criar as condições para que estes cristãos possam regressar a casa é o grande objetivo da campanha de Natal da Fundação AIS. Um regresso que, importa dizer isto, se não acontecer, vai significar provavelmente o desaparecimento dos cristãos desta região do globo. É verdade, é terrivelmente trágico e é verdade o que acabou de dizer e aumenta também terrivelmente a nossa responsabilidade. Portanto, nós estamos a falar concretamente em cerca de 120 mil pessoas que precisam, que querem, foram expulsas das suas casas no verão de 2014 e que agora querem regressar às suas casas. E isso depende apenas e tão somente da nossa ajuda, desta ajuda que instituições como a AIS possam dar para que estas pessoas possam regressar às suas casas, às suas comunidades. E nós, a AIS, não podemos falhar nesta missão, porque se falharmos nesta missão, nós estamos efetivamente a assistir ao fim dessa presença cristã, que é uma presença histórica, portanto, são terras bíblicas, terras históricas, como é o caso da planície do Nínive, e por isso nós temos, de facto, que nos empenhar e que ajudar, e não podemos falhar, de facto, nesta nossa missão. São 120 mil cristãos. Catarina, agora entramos nós, então também os nossos telespectadores. O que é que podemos fazer para os ajudar a regressarem a casa? É muito fácil, Paulo, e de facto basta que cada um de nós queira de facto ajudar estes cristãos a regressarem às suas casas. E quando nós estamos a falar deste regresso a destas comunidades, nós estamos a falar que temos que lhe dar as condições mínimas, essenciais, para que esta comunidade possa voltar. E as condições mínimas são de facto mínimas. Estes cristãos não nos pedem nenhum luxo, pedem o essencial, o básico. E é aí que entra cada um dos nossos telespectadores, cada um dos nossos amigos e benfeitores. E
O mais essencial que estas pessoas precisam, para além do teto, é de facto a alimentação. E por isso o Paulo pedia-me aqui um caso concreto, um exemplo concreto de ajuda, e é esta ajuda concreta, ajudar a alimentar uma família durante o mês. 30 euros apenas corresponde a um cabaz alimentar para alimentar uma família durante o mês. É algo muito, muito concreto e que cada um de nós pode, com a sua generosidade, também com os seus sacrifícios, mas podemos ajudar. Não é nada de impossível e podemos juntar 2, 3, 4 amigos e fazer neste Natal, fazer a diferença e ajudar, de facto, estas famílias a que possam ter o mínimo, o essencial para passarem o Natal nas suas casas. Com 30 euros é então possível alimentar uma família durante um mês, uma família no Iraque durante um mês. Esta é uma prenda de Natal que os portugueses podem oferecer a cada uma das famílias cristãs iraquianas. Afinal, o que é que podemos fazer por cada cristão que foi vítima da violência jihadista no Iraque? Quanto vale mesmo a nossa solidariedade para com as famílias dos cristãos que foram assassinados e para com as mulheres e as crianças violadas? Neste Natal, vamos fingir que não vimos, que não ouvimos, que não sabemos o que aconteceu. Esta é a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. O Regresso às Raízes é uma campanha que a Fundação AIS está a promover a nível internacional e tem como objetivo principal criar as condições suficientes para que os cerca de 120 mil cristãos que foram forçados a fugir no verão de 2014 perante a invasão das suas aldeias e vilas pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico possam regressar a casa. É uma das maiores iniciativas de solidariedade alguma vez promovida pela Fundação AIS nos seus 70 anos de história. Para que este regresso a casa possa acontecer, é necessário reconstruir muitas dessas habitações e recuperar infraestruturas básicas de abastecimento de eletricidade e de água. Esta campanha é tão ambiciosa como urgente. Se não se realizar, poderá significar o fim da presença cristã nas terras bíblicas da planície de Nínive. Ouviu bem, podemos estar perante o fim da presença cristã na planície de Nínive. Já apelidada de Segundo Plano Marshall pelas semelhanças à reconstrução que ocorreu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, a campanha Regressos às Raízes só poderá ter sucesso, no entanto, se houver uma expressiva generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Em causa está o futuro imediato destes 120 mil cristãos. Estes cristãos, estas famílias, foram vítimas de um dos ataques mais brutais, com motivação religiosa de que há memória na história da humanidade. Há 3 anos, quando foram forçados a fugir das suas casas, numa debandada caótica, deixaram tudo para trás. Muitos nem os documentos conseguiram salvar. Não havia tempo. Os jihadistas tinham um plano metódico de ataque. Procuraram materializar um verdadeiro genocídio. Nesse verão de 2014, quando tudo se precipitou na planície de Nínive, em lugares e aldeias onde ainda se falava a língua do tempo de Jesus, ninguém defendeu estas famílias cristãs. Nenhum exército, nenhuma milícia, nenhum país. Ninguém. Hoje, 3 anos depois, quando o sonho do regresso a casa ganha corpo, será que estes cristãos, estas famílias, vão ser outra vez abandonados? A Fundação AIS lança neste Natal, por isso, um apelo enorme à generosidade dos seus benfeitores e amigos. Estes cristãos no Iraque precisam da nossa ajuda, precisam de voltar às suas casas. O Papa Francisco está profundamente empenhado em ajudar a Fundação AIS nesta missão. Ainda recentemente foi-lhe oferecido um automóvel desportivo excepcional, um Lamborghini Huracan. E o Santo Padre decidiu logo que a viatura iria ser leiloada para fins caritativos. Uma parte das receitas seria destinada à Fundação AIS, precisamente para a campanha Regresso às Raízes. Calcula-se que são necessários apenas cerca de 2.000 euros, em média, para a reconstrução de cada uma das casas dos cristãos. Esta verba inclui a substituição de telhados, portas, janelas e instalações sanitárias. A violência que foi exercida sobre a comunidade cristã ultrapassa tudo o que se possa imaginar. As aldeias onde viviam são hoje apenas um amontoado de ruínas, de casas destruídas, de igrejas profanadas. O regresso à casa de todos e de cada um destes cristãos depende agora apenas de cada um de nós. Depende de si. Depende de todos. Sabia, por exemplo, que com apenas 30 euros pode oferecer um cabaz para alimentar uma família durante um mês?
Agora vamos até à Síria. Vamos ao encontro, uma vez mais, da irmã Miri, esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado. Vai continuar a contar-nos como os dias têm sido mais tranquilos agora, desde pelo menos que os jihadistas foram expulsos da região no final de agosto. Sinal disso são os inúmeros visitantes que têm batido à porta do mosteiro. São pessoas que vêm da França, do Reino Unido, da Suíça, do Líbano, da Bulgária e da Síria, claro, também. São pessoas que batem à porta das irmãs e que perguntam como é que podem ajudar. Com a libertação aqui das montanhas, pouco a pouco, começaram a chegar de novo os visitantes ao mosteiro. Passou um grupo de franceses, de 30 franceses, que quiseram almoçar aqui. Fizemos vir a comida de fora e eles aqui almoçaram e passaram um bocadinho da manhã, um bocadinho da tarde. Depois houve um grupo de ingleses que passou a noite. Depois mais um grupo de franceses, mais um grupo libano-sírio, do Líbano e da Síria, que vieram sobretudo para ver o que é que tinha acontecido aqui, porque foi realmente uma vitória de união entre os dois países, da ação dos dois exércitos juntos. Passou uma família da Bulgária, assim como o SOS Chrétien d'Orient, a Associação Francesa de Jovens que escolhem vir a passar num dos países do Médio Oriente, ou Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, algum tempo. Às vezes há também alguns que já não são muito jovens, mas que dão um tempo das suas vidas, depende, 2 semanas, 1 mês, 4 meses, 1 ano, para vir servir os cristãos do Oriente. E também que nós apresentamos um projeto e eles vieram visitar-nos e agora querem começar a trabalhar connosco, não só apoiando os projetos, mas também com uma presença aqui, para talvez vir dar alguns cursos de francês e etc. Também da Síria começam a chegar grupos, vêm de uma vila, do lado de Homs, de Tartus, começam a vir as pessoas a visitar o mosteiro, mesmo se ainda a presença militar está aqui bem representada. Eles deixam passar os visitantes, aqueles que quiserem vir visitar o mosteiro. Também tivemos um pequenino grupo da Suíça, uns amigos que já vieram ano passado e que quiseram ajudar para o projeto do crochê, por exemplo, levaram mais uma mala cheia para tentar vender nas conferências que fazem pela Síria, para falar da situação, da realidade da situação na Síria. Foi a irmã Miri a descrever como se está a regressar aos poucos a uma vida mais normal ali na região de Cara, perto do Líbano, onde está o mosteiro de São Tiago Mutilado. No entanto, não nos enganemos, a ausência da guerra não tem significado o fim do martírio das populações. E é preciso recordar, uma vez mais, a urgência e a importância de uma campanha que a AES tem vindo a promover junto dos benfeitores e amigos da Fundação aqui em Portugal. Estou a falar, claro, da campanha Uma Gota de Leite por Alepo. Catarina, vamos recordar como é que é possível ajudar as crianças de Alepo? Claro que sim, Paulo. De facto, é raro o dia em que não haja um benfeitor que entre em contato connosco para nos pedir mais informações sobre esta campanha. E nós estamos a falar, de facto, desta cidade mártir, de Alepo, em que, de facto, os bombardeamentos acabaram, está mais serena a cidade, mas as necessidades são muitas. É uma cidade que necessita tudo e cada vez são maiores as necessidades alimentares. E nesta campanha nós estamos a focar muito concretamente as crianças, e são cerca de 3.000 crianças. São crianças que já passaram por todos estes anos de guerra, passaram por todas as dificuldades, as provações próprias de uma guerra e neste momento necessitam de leite para poderem crescer, para se poderem desenvolver como crianças e jovens, amanhã jovens saudáveis. E por isso esta é uma campanha muito específica, muito importante para ajudar estas crianças de Alepo. E por isso
É muito fácil ajudar-nos e ajudar estas crianças em Alepo. Basta entrar em contacto connosco para o nosso telefone 21 754 4004 e dizer que quer partilhar, quer também participar nesta campanha Uma Gota de Leite por Alepo. Ajudar as crianças de Alepo ou ajudar os cristãos que querem regressar a casa no Iraque, por exemplo, são duas propostas que a Fundação AIS faz aos seus benfeitores e amigos nesta época natalícia. Catarina, esta é uma boa ocasião então para também recordarmos que a Fundação AIS tem um catálogo, precisamente, que sugere prendas, em que são prendas solidárias. É verdade, Paulo, de facto, é um catálogo que a AIS tem, o catálogo de Natal de 2017, é um catálogo solidário em que nós também temos esta oportunidade de dar a dobrar, ou seja, todos nós temos os nossos amigos, temos familiares, temos pais, temos filhos a quem gostamos no Natal de oferecer uma pequena lembrança. E este catálogo de Natal da AIS é isso mesmo, pequenas lembranças que podemos oferecer a estes nossos amigos, mas ao adquirir, e isso é o toque especial deste catálogo e por ser um catálogo solidário, de facto, ao adquirir um destes artigos, nós estamos efetivamente a ajudar esta comunidade de cristãos perseguidos no mundo. E, portanto, ao adquirir, podemos estar a ajudar um projeto como este que falámos há pouco, da campanha de Uma Gota de Leite por Alepo. Podemos estar a ajudar uma família no Iraque, como falámos há pouco, com os tais 30 euros a adquirir um cabaz de Natal. Podemos também estar a ajudar a pintar as casas da planície do Nínive. Podemos estar a ajudar a adquirir uma porta, uma janela. Todos estes bens essenciais para que esta comunidade cristã possa voltar às suas casas. E por isso é muito importante esta ajuda através deste catálogo de Natal. Portanto, quem nos está a ver lá em casa, e se nos quiser pedir então um exemplar deste catálogo, com muito gosto vos enviaremos. Portanto, entrem em contacto connosco para o nosso telefone 21 754 4004 ou então no nosso site, em fundação-ais.pt, também poderão ter acesso a este catálogo e fazer os seus pedidos online. Henrique Zimmermann é um jornalista português que vive em Israel e é um profundo conhecedor do complexo puzzle do mundo árabe e das principais questões que têm transformado o Médio Oriente e não só num autêntico barril de pólvora. Ao longo dos últimos programas temos-lo escutado por aqui sobre os desafios que se colocam nos dias de hoje aos cristãos nesta região do globo e ele tem-nos ajudado também a compreender a ameaça jihadista em toda a sua amplitude. Hoje, porém, ele vai falar-nos de Francisco, vai falar-nos do Santo Padre e vai contar-nos um segredo. Sabe que eu sou judeu, ou seja, eu não pertenço, no fundo, não sou um fiel da Igreja Católica. E, no entanto, o Papa tem comigo uma relação, como tem com outros judeus e outros muçulmanos também, uma relação muito próxima. Eu acho que este é em primeiro lugar, um grande estadista, o Papa Francisco, à parte de ser um líder espiritual extraordinariamente carismático, de ser um grande ser humano. Isso para mim é quase o mais importante. Eu desde o primeiro momento senti com ele uma química pessoal muito grande. Vou-lhe contar um segredo. Ele faz-me lembrar o meu avô. E o meu avô é a personalidade que mais me marcou durante a minha vida. Eu acho que ele teve uma influência brutal sobre mim. O meu avô vivia no Porto e ele era uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Eles têm muito parecido. Aconteceu-me uma coisa muito esquisita, e é que na primeira vez, no dia em que eu conheci o Papa Francisco, há 4 anos, e passei com ele 5 horas, conjuntamente com o Rabino Skorka, da Argentina, que é um dos melhores amigos pessoais dele. Quando isto aconteceu, houve uma relação de muita familiaridade naquele momento, ou seja, uma relação muito próxima. E quando eu analisei, entendi que ele me lembrava, fazia-me lembrar alguém muito próximo a mim. Mas, à parte de tudo, o Papa Francisco é um homem que está preocupado com o futuro da humanidade. Nós vivemos numa era na qual a maioria dos líderes políticos e dos estadistas deste mundo estão todos eles a olhar para dentro, estão a olhar para os problemas particulares deles. Make America Great, Make America First. Primeiro de tudo está cada um de nós, os nossos países, a nossa independência, os nossos problemas económicos, os nossos problemas sociais. Os líderes pensam no que acontece à sua volta e pensam menos nos grandes problemas da humanidade. O Papa Francisco é provavelmente o único que olha para o mundo, que olha para os problemas da demografia, que pensa que... Eu ouvi comentários à volta dele, como, por exemplo, que demorou 100 mil anos para a humanidade ter o primeiro bilhão de pessoas. Depois o segundo demorou muito menos, demorou 100 anos. E depois, para passar para 4 bilhões, demorou 50 anos.
E hoje em dia, 50 anos depois, isto era em 1970, 4 bilhões, hoje em dia temos quase 8. Quer dizer, há aqui um problema a tomar em conta. Há o problema climático. Não vamos entrar em detalhes de tudo isto. Há problemas de radicalismo, de o que o Papa define como violência em nome de Deus, em todas as religiões. Sobretudo hoje em dia no Islão mais radical, é verdade, mas está em todas as religiões. Tudo isso é preciso confrontar de alguma maneira. E o Papa Francisco é provavelmente o único estadista do mundo que hoje em dia se ocupa destas questões e tenta desenvolver estratégias e soluções para lutar contra tudo isto. Henrique Zimmermann contou-nos um segredo e ajudou-nos a conhecer assim melhor um pouco o Santo Padre. Outra maneira de o ficar a conhecer bem também é lendo os pequenos textos, os tweets que Francisco publica quase todos os dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos já uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá, já vos tinha contado que a próxima edição da revista O Meu Papa será muito especial, pois será a nossa edição de Natal. Mas nem só de Natal se fará a próxima revista O Meu Papa, até porque o Papa Francisco tem vivido momentos muito importantes ao longo dos últimos dias e que nós teremos, obviamente, de relatar. Refiro-me, entre outras coisas, à viagem apostólica a Myanmar, um país maioritariamente budista, onde as minorias étnicas e religiosas têm sido alvo de violência e aonde o Papa Francisco foi levar uma mensagem de paz e de perdão. Nesta próxima edição, vamos também falar do Dia Mundial dos Pobres, o primeiro Dia Mundial dos Pobres que foi assinalado este mês e que foi instituído pelo próprio Papa Francisco. Nesse dia, a aula Paulo VI, onde o Papa normalmente faz as suas audiências, foi transformada num enorme restaurante, onde o Papa almoçou com 1.500 pobres. Foram momentos muito emocionantes, muito fortes, que relataremos na próxima edição. E além disso, na próxima edição, vamos também contar-vos qual é o ícone que o Papa Francisco fez questão de ter junto de si no Palácio Apostólico. Trata-se de uma imagem da Virgem do Silêncio e nós explicamos a origem desta devoção do Santo Padre. Por hoje é tudo. Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre esta edição tão especial de Natal que estamos a preparar para vocês. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora da revista O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais desta edição que está agora a chegar às bancas. Estamos mesmo também a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. Antes disso, chama ainda também a sua atenção para duas que são 3 notas de agenda. O concerto de Natal da Fundação AIS, que este ano vai acontecer no dia 8 na Igreja da Boa Nova, no Estoril, e depois um outro concerto dia 10 em Évora, e a participação da AIS, uma vez mais, no Presépio da Cidade, uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa. Vamos lembrar, Catarina, para já os concertos? Sim, Paulo, claro que sim. Então, este ano a Fundação AIS juntou-se à cantora lírica Teresa Cardoso Menezes e irá oferecer então este concerto de Natal aos seus amigos e benfeitores já no próximo dia 8, então no Estoril. Este concerto, que está baseado no CD Mater Dei,
portanto, um concerto de louvor a Nossa Senhora, e por isso escolhemos este dia 8, o dia da Imaculada Conceição. Portanto, como já disse aqui, este concerto consiste na interpretação deste CD Mater Dei, e será, portanto, foi um CD que foi lançado aqui em Fátimas no passado mês de setembro, durante as cerimónias das aparições de Nossa Senhora. Depois, no dia 10 de dezembro, estaremos então na Igreja de Santa Clara, em Évora, também para um concerto com a atuação de 2 grupos, o grupo Flautué e o grupo Ala Otava, que também irão interpretar peças musicais e de coro, canções alusivas a esta época natalícia que estamos a viver. Muito bem, obrigado. Fica aqui então essas notas de agenda, concerto Natal da Fundação AES, dia 8 de dezembro, sexta-feira, pelas 16 horas na Igreja da Boa Nova, no Estoril, e depois, no dia 10, um outro concerto também em Évora. Depois disso, vamos ter a participação da AES no presépio da cidade, uma vez mais, em Lisboa, em pleno Chiado, e vai ser no dia 12, certo? É verdade, Paulo. De facto, no próximo dia 12 de dezembro também estaremos no Chiado. Portanto, a Fundação AES associou-se uma vez mais a esta belíssima iniciativa do presépio na cidade, e lá estaremos no Chiado a rezar o terço, e deixo já aqui este convite a quem nos estiver a ver e que estiver naquela zona, esteja connosco, partilhe connosco esta tarde de oração. Portanto, no Chiado, no dia 12 de dezembro, a partir das 18h30, lá estaremos a rezar pelos cristãos perseguidos no mundo. Obrigado, Catarina. Para saber mais pormenores sobre esta iniciativa e outras, claro, que estão em curso, pode e deve contactar a AES em fundação-aes.pt. Agora sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos então, e sem demoras, ver a mais recente mensagem do Papa Francisco no vídeo do mês. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.